Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz alcance a você, família e familiares nesse dia. Estamos ainda na sequência da nossa série de estudos sobre as considerações sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e também do contexto histórico. Hoje vamos estar falando sobre o Espírito Santo nas cartas de Paulo aos Coríntios, a primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, você que nos acompanha através da rádio web, a você que nos acompanha através do YouTube, que seja ricamente abençoado com essa mensagem e que ela venha trazer, de certa forma, um enriquecimento na vida espiritual, uma compreensão da obra especial do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e a importância de a cada dia entender mais a palavra de Deus e procurar colocar nossa vida em harmonia com os ensinos da sua palavra. Buscar a cada dia pelo batismo do Espírito Santo, pelos frutos do Espírito Santo de Deus em nosso viver, sem os quais a nossa vida não será a mesma coisa, de forma alguma. Quero convidar você neste momento a termos uma palavra de oração, preparando assim o nosso espírito para o estudo da palavra nesse dia. Bondoso Deus, amado Pai, graças rendemos ao Senhor pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de estudar a Tua palavra, desse assunto, desse tema tão importante, e pedimos que nos ajude a compreender as mensagens da Tua palavra e também nos conceda o poder para colocar nossa vida em harmonia com a Sua vontade. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça. Te rogamos as tuas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos então aqui, o Espírito Santo nas cartas aos Coríntios, e sempre com uma pergunta, né? Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. São os nomes que geralmente é-nos apresentado a palavra de Deus. Deus nos revelou. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, está escrito: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aqui, nesse verso, o apóstolo está mostrando que é como que ele remodelasse sua estratégia de pregação. Ele que no Areópago, em Atenas, ele demonstra da sua sabedoria, da sua eloquência, onde ele aborda as pessoas que estavam dedicando um altar ao Deus desconhecido, e Paulo, entrando então nessa linha de pensamento deles, apresenta o Deus que criou todas as coisas, de maneira sábia, de maneira respeitosa. Paulo não foi desrespeitoso em nenhum momento com eles, mas a sua largueza de conhecimento e saber não foi o suficiente para convencê-los, ao contrário. E Paulo, ao chegar então em Corinto, ele trabalha de uma forma diferente, não procurando demonstrar de forma persuasiva, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito ou do espírito e de poder. Ele não usa da sua eloquência, mas na sua simplicidade, demonstrando Cristo e esse crucificado. É o que Paulo fala, né? A sua força está em demonstrar Cristo e esse crucificado, que era escândalo para uns e loucura para outros, mas para aqueles que são salvos, sabedoria de Deus e poder de Deus. Ainda no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, versículo 10 a 13, está escrito: mas Deus nos revelou pelo o seu Espírito. Deus revela através do seu próprio Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E Paulo faz uma comparação, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Ou seja, o meu Espírito sabe aquilo que está em mim, o seu em você e assim por diante. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, Paulo faz essa comparação, como eu mencionei,
de quem vai conhecer as coisas minhas, senão o meu próprio espírito, minha própria mente, assim também você, e assim também as coisas de Deus, o Espírito de Deus, ou isso é um atributo de Deus, o próprio Deus revelar-nos através do seu Santo Espírito, aquilo que está nas profundezas de Deus ou na mente de Deus. Templo de Deus, um ponto importante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E Paulo faz uma pergunta: não sabeis vós, ou vocês não sabem, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Jesus também, ao estar prestes a voltar para o céu, ele fala que Deus, ele quer morar em nós. Ele fala: onde eu e o Pai viremos e faremos nele morada, morar em mim e você em espírito. Ele fala: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Ele diz ainda no versículo 11 do capítulo 6, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Paulo ele faz uma pergunta: não sabeis que os devassos, que os impuros não hão de herdar o reino de Deus? Então ele fala, é ao que alguns foram, ao que alguns têm sido, principalmente no contexto da carta de Coríntios, uma igreja com diversos problemas, com diversas dificuldades. E Paulo fala, é o que alguns foram, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor e pelo Espírito de nosso Deus. Então é quem sabe o que todos nós, eu e você, fomos, ou quem sabe somos em alguns aspectos, mas podemos ser lavados, transformados, justificados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Ele ainda, no verso 19, ele fala, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então eu não pertenço a mim mesmo. Eu certa vez falei com alguém sobre a importância de cuidar do nosso corpo, daquilo que comemos, que bebemos, aquilo que vestimos, aquilo que nós vemos, o que fazemos no dia a dia. A pessoa simplesmente ignorou. Até falei sobre o respeito de evitar tomar líquidos junto com as refeições, que sobrecarrega os rins. Não, o rins tem nada que fazer, ele que se vire para cuidar, para fazer isso, né? Então, assim, não valorizamos, e Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar daquilo que vejo, aquilo que faço, aquilo que falo, que eu me alimento, o descanso, o trabalho, o exercício físico. Até falamos há pouco tempo, né, sobre os 8 remédios naturais que Deus nos disponibiliza para nós. Entre eles a alimentação saudável, o repouso, a atividade física, a confiança em Deus, o uso da água, do ar puro e outros pontos, né, importantes para o nosso viver diário. Ainda no capítulo 7, versículo 40 da primeira carta aos Coríntios, está escrito, será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e eu também cuido que tenho o Espírito de Deus. Aqui Paulo está trazendo um conselho com respeito ao casar ou não. Ele fala a importância de ser desimpedido, de certa forma, para dedicar plenamente à pregação do Evangelho. Paulo, ele viveu, alguns até comentam que provavelmente Paulo teria sido casado, mas ao ele dedicar-se, ao converter-se a Cristo, a mensagem, não que ele já tinha o conhecimento, ele é fariseu, né? Mas ao conhecer mais plenamente a mensagem de Jesus, ele perde, de certa forma, alguns estudiosos, estou comentando, né? Que a esposa o abandona, que ele perde muito do seu status, quem sabe até poder, riqueza, e ele se torna uma pessoa que permite-se viver como solteiro a partir dali, tá? E mais desimpedido a dedicar, então, mais plenamente à pregação do Evangelho. E ele fala sobre isso, que se decidir ficar solteira, nenhum problema vai haver. Ele até fala se pode conter-se, né? Mas se não, case-se. E ele fala, será porém mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, mas eu cuido, ele está falando o parecer dele, mas eu cuido que tem o Espírito de Deus, que eu estou falando inspirado pelo Espírito de Deus, não simplesmente
o meu pensamento. Agora aqui Paulo começa a falar sobre os dons espirituais, e eu quero tirar um tema só para falar sobre esse assunto. E Paulo fala o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes sobre a importância dos dons, a finalidade, o objetivo dos dons espirituais. Ele fala: vocês bem sabem, ou vós bem sabeis, que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados na maneira de viver. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, Paulo está argumentando, falando sobre a importância dos dons espirituais, o cuidado que deve haver em relação aos dons espirituais. Não é simplesmente eu escolher, eu quero esse porque esse está mais em destaque, né? Quem sabe naquele período, o dom de falar línguas, ou quem sabe a cura, a profecia, não importa. Então Paulo está falando e ele até vai falar, né, sobre esse detalhe, sobre o corpo humano, a importância de cada função, de cada órgão, e então Paulo menciona sobre isso. E ainda na sequência, ele diz ainda: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então não é para aquilo que eu simplesmente quero que você queira, né? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, versículos 1 a 13. Então, são os versos, né, que eu mencionei aqui, que fala sobre os dons, não são os únicos. Vamos trazer em outro momento um tema só sobre os dons espirituais. Mas aqui o apóstolo ele fala que a manifestação é para aquilo que for útil, e ele demonstra várias utilidades ou dons onde pode ser aplicado, ou onde o Espírito Santo atua ou é concedido a nós com uma finalidade. Então muitas pessoas hoje têm até uma ideia equivocada de que se não falarem línguas, quem sabe não é um cristão tão autêntico ou não foi batizado com o Espírito Santo. Nós podemos perceber que o batismo com o Espírito Santo não está ligado a um determinado dom em específico. Tá? Então nós temos os frutos do Espírito, que é a manifestação mais plena de que de fato recebemos o Espírito Santo, que é o amor, que é a paz, que é a bondade, a mansidão, o domínio próprio e assim por diante. Tá? Então os dons é uma outra parte, a outra manifestação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Avançando ainda, fala sobre o corpo de Cristo. Ainda no capítulo 12 de primeira carta aos Coríntios, versículos 27 e 28. E Paulo escreve: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E há uns pôs Deus na igreja. Então, quem é que manifesta isso? O próprio Deus. Primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, se nós podemos colocar uma ordem, uma sequência aqui por importância, o dom de línguas, né, está bem aquém daquilo que é colocado hoje, né? Muitas pessoas até se martirizam por isso. Olha, porque eu não fui batizado com o Espírito Santo, porque eu não falo línguas. Então, você percebe que Deus colocou na igreja primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas, doutores,
milagres, dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Aí ele continua a interpretação de línguas. Não estou falando que não seja importante. Depende do seu contexto. Lá em Atos 2, por exemplo, no contexto da igreja cristã primitiva, houve um grande destaque. Por quê? Porque Deus fez pelos discípulos, até eu tenho uma pregação só sobre essa mensagem, né? O dom do Espírito ou Pentecostes, onde Deus fez pelos discípulos aquilo que eles não poderiam fazer naquele contexto. Então Deus, ele trouxe as pessoas para a festa do Pentecostes, que era uma festa que acontecia anualmente, diferente como alguns, eu sou pentecostal porque fala língua, não tem nada, não tem nenhuma ligação. O Pentecostes era uma festa que acontecia anualmente. Deus trouxe a igreja, a representatividade da igreja naquele contexto, os que estavam afastados, cristãos, judeus, que moravam nos diversos países, 15 a 16 línguas representadas naquele contexto, que vieram para a festa. E Deus, naquele dia, cumprindo o dia do Pentecostes, concede o dom do Espírito, a habilidade de falar a língua das nações. Eles até falam, não são judeus, hebreus, como estão falando a língua que nós somos nascidos? Partos, elamitas, medos, e assim por diante. Então Deus concede o dom de falar. Então naquele contexto há um destaque para o dom de línguas, porque precisavam evangelizar as pessoas. Então houve na língua que elas eram nascidas, assim como lá em Gênesis 11, onde Deus pega de uma só língua, de uma só nação, Deus cria ali na Torre de Babel, por desobediência das pessoas que queriam ficar em um só lugar. Deus disse, olha, espalhem, povoem a terra. Não, vamos ficar aqui, vamos fazer uma cidade e uma torre cujo cume alcance o céu. E Deus então divide ali, formando então as diversas nações. E Deus agora em Atos 2, Deus dá o dom, a capacidade de falar a língua das nações, para que eles pudessem pregar o evangelho. Como se fosse um curso intensivo, né? Hoje as línguas mais proeminentes, o inglês, o espanhol, mais faladas, quem sabe. Então, Deus faz isso, dá a capacidade de você falar uma língua que você nunca teve contato. Você que fala o português, eu que falo o português, falar uma língua e poder pregar a língua das nações. Um outro ponto importante que aparece aqui como selo, como penhor, escrita e ministério, onde diz assim o texto de agora entrando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O próprio Deus que faz isso, nos sela, nos dá o penhor, que é a garantia, nos concedendo o Espírito Santo. E quem sabe, em pequena quantidade, mas promete-nos para os nossos dias em aguaceiro, a chuva serôdia para a colheita final. Lá no Atos 2 foi simplesmente a chuva temporã, e quão grande foram o resultado, né? O evangelho espalhando, alcançando o mundo, o globo habitado na época, até a sede do mundo, Roma. Então ele fala que o Senhor nos selou e nos deu o penhor, deu a garantia, nos concedendo o Espírito Santo. E pode ser nos mais diversos dons, quem sabe? Curas, sinais, maravilhas, a pregação, a fé, não importa. O dom de línguas necessário, né? Temos relatos de pessoas que falaram língua, mas a língua das nações, onde você não há necessidade, eu abro um parênteses aqui, não há necessidade em um local onde todos falam a mesma língua e houver a manifestação de línguas estranhas. Não há o porquê, não há necessidade. O falar línguas é a capacidade de você pregar a uma nação, a uma pessoa, uma língua que você não estudou. Isso é o autêntico dom de línguas que o Senhor concede. 2 Coríntios 3, versículo 3, está escrito, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, Paulo escrevendo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então havia o costume de mandar uma carta de recomendação, falando, olha, o irmão tal é digno de ser aceito, e passa então as credenciais explicando o porquê. E Paulo fala, vocês é a nossa carta, vocês é a prova autêntica da mudança, da transformação de quem eram e de quem são agora. Escrita, Paulo escreve aqui, a carta de Cristo ministrada, nós ministramos, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, com o próprio Espírito de Deus, as transformações, as mudanças que houve pela atuação do Espírito Santo de Deus na vida de vocês, Paulo está dizendo.
E ele diz ainda, se houve já uma grande manifestação nesse aspecto, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Capítulo 3, versículo 8 da segunda carta aos Coríntios, Paulo fala. Então, será muito maior. E aqui ele diz ainda, o Senhor é o Espírito. Por isso que eu mencionei que é muito importante entender qual o contexto. Né? Qual o contexto está falando sobre o Espírito Santo de Deus? Nós até mencionamos Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo? Porque em alguns aspectos aparece como glória, como poder, como fogo, como vento, como água, como pombo, como pessoa. E aqui está mencionando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, o que nós vamos ler. Diz o seguinte, ora, o Senhor é Espírito. Ou, em algumas traduções, o Senhor é o Espírito. Então, quem? O próprio Senhor. Eu até mencionei quando trabalhávamos o Evangelho de Mateus, fazendo comparação com o Evangelho de Lucas, onde foi dito para José e Maria, não tema receber Maria, porque o que nela está gerada é do Espírito Santo. E lá em Lucas diz, ele será chamado Filho do Altíssimo. A virtude do Altíssimo, o poder do Altíssimo, o Espírito Santo do Altíssimo virá sobre ela, mas será chamado Filho de Deus, do Altíssimo, do Criador de todas as coisas. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, aqui ele está demonstrando, falando, de que ao falar do Espírito, aqui eu estou falando do próprio Senhor. Ainda no capítulo 5, versículo 5, ele está dizendo, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então, isso é um atributo de Deus. Batizar-nos com o Espírito Santo é um atributo de Deus e de Cristo. O próprio Cristo menciona, onde nós viremos e faremos nele morada. Deus e Cristo faz morada em mim e em você em Espírito. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E Paulo, fazendo uma comparação, mostrando a grandiosidade da manifestação do poder de Deus em sua vida, ele fala na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Segundo as Coríntios capítulo 6, versículo 6. De quantas maneiras Deus ele quer viver e demonstrar o seu poder na sua e na minha vida, na pureza, de sermos puros de pensamentos, tudo que é puro, que é amável, que é aceitável, que é de boa forma. Se há alguma virtude, se há algum louvor, deve ser isso que deve ocupar a minha e a sua mente. Então ele fala na pureza, na ciência, no conhecimento correto da palavra de Deus e das ciências do mundo, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Na longanimidade, sermos longânimos, sermos benignos, no Espírito Santo, na manifestação do Espírito naquilo que for proveitoso, na fé, na esperança, na habilidade de falar, de pregar, de testemunhar de Deus e no amor não fingido, no amor verdadeiro. E aqui ele fala, quem é a fonte do poder de Cristo? Segundo aos Coríntios 13, versículos 3 a 4, Paulo escreve, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós ou em vocês. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Ou pelo Espírito de Deus em mim e em você. E ele está falando, a fonte, Cristo, ele, apesar de ser... né, a carta aos Filipenses, aos Colossenses, fala sobre isso, semelhança de Deus. Não teve usurpação o ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, tornando servo, foi fiel até a morte e morte de cruz. Então ele mostra que se eu busco uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco, é poderoso em vós, foi crucificado em fraqueza, mas vive, contudo, pelo poder de Deus. E nós também podemos viver com ele pelo poder de Deus em nós, recebendo a manifestação do poder de Deus em nossas vidas.
a saudação paulina que está escrito: portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 2 Coríntios 13, 10 e 13. E ao falar sobre saudação, esta é a única saudação de Paulo. Eu até vou trazer uma mensagem também só sobre saudações de Paulo, ou a quem ele atribui as suas mensagens ao escrever as suas cartas. Esta é a única onde aparece na mesma saudação Deus, Jesus e o Espírito Santo. E aí, vou trazer também uma outra mensagem só sobre isso, né? Textos que geralmente são usados para provar-se, né, uma trindade. Vai entrar isso com certeza, onde ele demonstra que por falar de Deus, Jesus e Espírito Santo no mesmo verso, então está aqui atribuindo ou está provado uma trindade. Tá? Mas esse é o único verso, né, das saudações paulinas onde aparece, né, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, mas o que Paulo está dizendo aqui? Então percebe que ele fala, o Deus de paz seja convosco, saudai-vos com o ósculo santo, todos os santos vos saudam. Ele fala a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão, ou a comum união entre Deus e Cristo, onde o próprio Cristo menciona, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, não tem nenhum problema com a graça de Cristo, com o amor de Deus e com a comunhão do Espírito Santo, nenhum problema em relação a isso, né? Mas ao mencionar Deus, Jesus e o Espírito Santo, ou a obra do Espírito Santo, não está com isso provando aqui três pessoas coeternas e coiguais, que tem sido sempre onde temos batido nessa tecla. O meu certificado de batismo, quando me batizei em 93, estava escrito: você crê em Deus, o Pai? Sim, eu disse sim. Crê no seu Filho Jesus Cristo? Sim. Crê no Espírito Santo? Sim. Só que os certificados, estou falando da denominação do qual servi mais de 23 anos, né? E que em 2015 foi excluído por questionar a maneira que se crê, que aliás mudou-se, né? Isso veio a mudar a partir de 1980, que foi mudado até a forma do certificado até diferente hoje, né? Como você vê lá, a primeira pergunta é: você crê em Deus? 2 pontos. Então quem é Deus? Eles passam a explicar uma unidade, 3 pessoas coeternas e coiguais. Então mudou a maneira, porque lá, quando me batizei em 93, era você crê em Deus, o Pai, no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então perguntou se crê no Espírito Santo, mas não deu detalhes de se é um terceiro ser coeterno e coigual. Depois houve a mudança, a partir de 1980, onde é dito, você crê em Deus? 2 pontos. Uma unidade, 3 pessoas coeternas e coiguais. Tá? Então, assim, eu não venho em detalhe, vou estar trabalhando isso dentro da palavra de Deus, que é o mais importante, aquilo que a palavra nos mostra, né? Mas, caso você tenha ainda um questionamento, mas será que eu creio em Deus, creio em Jesus e creio no Espírito Santo? No batismo do Espírito, nos frutos do Espírito, na obra do Espírito, tanto é que estamos tirando tempo para falar sobre tudo o que fala a palavra de Deus sobre o Espírito Santo, desde do Gênesis até o Apocalipse. Já trabalhamos os livros históricos, poéticos, proféticos, os evangelhos, trabalhamos o livro de Atos, estamos nas cartas e, posteriormente, fechando com o livro do Apocalipse. Graças a Deus te alcance nesse dia. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pelas vitórias até aqui alcançadas. Suplicamos que a unção do Teu Santo Espírito permaneça em nossas vidas para compreendermos a Tua palavra e termos o poder de vivermos em conformidade com os Seus ensinos. Rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.